um hangout do grupo RMC Box, essa noite muito especial, com a participação de 2 vereadores da cidade, o Marcelo Celoto e o Dr. Jairo, que é um vereador atuante, especialista na área de saúde. Ele veio aqui hoje para falar com a gente um pouquinho sobre essa área. E ao longo do tempo, nós vamos falar sobre saúde, e ao longo do tempo a gente continua um papo aqui, a gente vai deixar o papo fluir e a gente não sabe como é que a gente vai acabar. Então, vou começar. Boa noite, doutor Jairo, boa noite, Marcelo, boa noite, Murilo, boa noite, Renato. Sejam bem-vindos. Boa noite, Elisa. Como é a primeira participação do doutor Jairo e o boa noite. Dr. Jairo, fique à vontade, doutor Jairo, para fazer a apresentação que o senhor quiser. Mas eu já vou começar a colocar a seguinte questão para a gente começar a discutir. Nós gostaríamos aqui que o senhor desse para a gente um comparativo, não só para a gente, mas para todo mundo que vai assistir isso aqui posteriormente, de quais os problemas que o senhor vê na saúde hoje, se o senhor tem alguma crítica em relação à área de saúde. Enfim, fique à vontade. Boa noite, Beto. Boa noite a todos aí que estão participando, né? E aqueles que estão ouvindo depois, a gente vai estar aí. Um dos compromissos nossos sempre foi o acesso, a gente está aí à disposição para qualquer esclarecimento. Mas a questão saúde hoje, no nosso município, eu não estou falando aqui, tenho dito inclusive na Câmara, é uma questão muito sensível. Por quê? Porque ela está saindo do foco original que deve ser tocado a saúde, isso na minha opinião, né? Ou seja, num município pequeno como Pedreira, com cerca de 44 mil habitantes, né, a rede básica ela tem uma função e uma importância muito grande. E a gente tem visto que os investimentos, apesar de estar superando os 20%, tem sido investimentos acima de 20% que tem sido colocado na saúde, o foco deste investimento tem sido principalmente para pagar, por exemplo, aí vamos citar o fechamento com saúde, né, pagar outros investimentos. Tá? E o foco da rede básica está saindo fora do foco. Tanto é que nós tivemos um ano aí que nenhuma ação de saúde foi feita preventiva em termos de dengue, e no outro ano vocês viram o desastre que foi. Né? E aí dá para comparar direitinho. Eu vou interromper o senhor só um pouquinho, porque me ocorreu uma informação importante para dar, depois o senhor continua. Eu tocou no assunto da dengue, né? O nosso site, a primeira contribuição do nosso site, do grupo RMC Vox, que já está no ar, é a seguinte: nós disponibilizamos uma funcionalidade lá que o usuário ele vai entrar e vai visualizar o mapa de Pedreira. Aquele mapa que a gente está acostumado a ver no Google Maps, né? Então ele vai poder ampliar, vai poder buscar a rua, vai poder fazer um monte de coisa. E qual que é a ideia ali? A ideia é que o cidadão se manifeste pelo mapa, né? Por exemplo, do ladinho esquerdo, lá, logo, depois vocês vão ter essa experiência, vocês vão ver, ele tem lá uma série de ocorrências que a pessoa pode ir lá e informar, e ele clica num pontinho no mapa e fala assim, ó, nesse ponto aqui, nessa rua ou nesse lugar, tem um asfalto precário, tem um bueiro entupido, e ele vai colocar, todo mundo que for usar o site vai poder fazer isso. E agora vou chegar onde eu queria. Uma das opções ali é permitir que o cara identifique focos de dengue, entendeu? Então o que acontece? Se por acaso o cara mora aqui perto de um terreno baldio ou de algum lugar que não tenha uma manutenção adequada, esteja meio abandonado, e ele perceber um foco de dengue, o que ele vai fazer? Ele pode entrar lá no mapa e pode falar assim, ó, marcar o pontinho lá e falar assim, aqui tem um foco de dengue. Eu acho que isso é importante, né? Exatamente. Isso é legal, por quê? Porque as autoridades podem ficar, e todo mundo vai poder ver, né? Então, se, por exemplo, um profissional da área da saúde, da saúde pública, ele pode ir lá e filtrar, falar assim, eu quero ver se tem algum foco de dengue apontado aqui. E vai aparecer no mapa os pontos. Eu acho que é um referencial importantíssimo para ele, se ele souber usar, para que a própria prefeitura utilize esse mapa, esse conjunto de referências para tomar ações, entendeu?
E isso aí vai ser pode ser, assim, inclusive, com uma ferramenta, né, para estar se detectando esses focos, para estar tomando as medidas mais rapidamente, as medidas que devem ser tomadas em termos de prevenção, né? Eu achei bacana. Eu considero uma grande contribuição essa ferramenta aí que você desenvolveu, viu, Beto? Acho bacana mesmo. Eu acho que se o gestor, né, se apropriar da ajuda que essa ferramenta pode dar, com certeza ele vai conseguir fazer as ações mais rapidamente e impedir mais rapidamente, talvez, Exatamente. De um lado, a população atenta, né? Se ela quiser, ela pode até apontar anonimamente, ela não é obrigada a se identificar, né? E, assim, eu acho que se todo mundo souber usar essa ferramenta com responsabilidade, é uma ferramenta fantástica. Por quê? Porque é um canal de apontamento de problemas, não só de foco de dengue, que o próprio executivo, as próprias autoridades podem usar para começar a mapear os problemas na cidade, entendeu? Legal. Roberto, se você me permitir, antes que o doutor Jairo continue as suas considerações, quero desejar uma boa noite ao Renato, ao Murilo, ao meu grande amigo e companheiro na Câmara também, o doutor Jairo. Boa noite a todos. Boa noite, vereador. Uma outra ideia, se possível, está desenvolvendo Você falou de forma, nossa, maravilhosa, o cara entrando pelo mapa. Mas se você conseguir de alguma forma agregar também uma espécie de um fala cidadão ali, com uma imagem e um ponto específico, assim como acontece no jornal Bom Dia São Paulo. Não sei se você, no início dos trabalhos, o cidadão ele tirava uma foto e apresentava uma dificuldade. Isso não é só apresentar para o executivo, mas também fazer um meio de campo depois com o legislativo, para o legislativo também assumir essas dores da população. Acho que ajuda demais também. Então, dá para fazer sim, Marcelo. Dá para fazer sim. Inclusive, é que assim, nessa parte de desenvolvimento de ferramenta, é um braço só. Então é complicado para mim porque eu faço isso no meu tempo livre, à noite, né? E isso quando eu não estou lá na sessão, quando eu não vou lá no São Sofia praticar o meu esporte, que ninguém é de ferro, né? Mas enfim, a outra ideia é depois colocar esse serviço também em aplicativo de celular, que eu já estou construindo. Então, assim, eu não coloquei a funcionalidade de você postar uma foto ali ainda, mas vou colocar, já está no meu backlog, né? E com o celular, quando eu tiver isso no celular, o cara vai poder fazer isso na rua, pelo celular. Ele já tira a foto com o celular, já fala assim, ó, nesse ponto a foto é essa e já aponta lá, entendeu? É isso que eu estou fazendo. Muito bom. E outra coisa, é legal que os senhores usem, por quê? Porque vocês podem ajudar a gente a dar ideias e aprimorar essa ferramenta cada vez mais. Com certeza, muito bom. Então assim, está à disposição. Né? Está à disposição. Doutor Jairo, desculpa interromper, eu só achei que essa informação era pertinente. Maravilhoso. E aí não. Eu quero que seja até mais interativo, não só eu fique falando aí. É interessante isso aí. Todo mundo tem que participar e é bacana. Inclusive questionar alguma coisa que queira questionar, que tenha alguma dúvida, até em relação à nossa gestão. A gente está sempre aberto para isso. E uma coisa que nós temos que bater agora, viu, Marcelo, talvez na Câmara, é pedir essas ações preventivas, porque agora nós estamos entrando numa fase, né, de calor aí e volta toda aquela preocupação em relação à dengue, né? E essa preocupação, ela é maior ainda agora, porque com o número de casos que nós tivemos, tá, agora nós temos aí uma questão da possibilidade de termos casos até fatais, né, no caso da dengue hemorrágica. Então, a saúde tem que redobrar a sua vigilância e os seus trabalhos de prevenção para que não vire uma calamidade, né? Porque agora essa calamidade pode ser maior. Doutor Jairo. Pois não. Doutor Jairo, nós temos históricos de morte pela dengue na cidade de Pedreira?
Então, não, morte por dengue, não me recordo, não. Olha, aqui Não na tem Floripa, nenhum caso, não lembro. eu não tenho. A Hoje gente, já está se agravando. Eu Na acho que nossa todo cuidado época, é pouco. o número de casos era pequeno, né? Nós tivemos um caso só parece-me, de dengue hemorrágica, mas que foi contornado. E se não me engano também na gestão anterior, pelo menos todo ano eu via o carrinho de fumacê passando, né? Será que esse ano vai existir novamente essa ação? Na gestão anterior, inclusive, vocês podem se lembrar, existiam ações de prevenção, ou seja, aquela questão de tirar sucatas da rua, questão de distribuição de folhetos, conscientização da população, antes de entrar, né, até no frio. O pessoal até questionava lá no DRS, mas agora, né? Não, nós já temos que estar nos preparando, né? E isso aí foi muito positivo. Nós tivemos os menores da região metropolitana, embora naquela época nós já estávamos cercados por índices altos, tanto na cidade de Jaguariúna, que tivemos uma epidemia grande naquela época, e nós aqui ficamos sem ter casos, um grande número de casos. Doutor, eu queria até fazer uma pergunta, aproveitando. A gente também vive um momento meio difícil, que é a questão climática, aí por falta, acho que, de chuva, tudo mais. Eu acho que isso daí também vem a contribuir. Essas ações que são feitas, assim, algumas ações são determinadas pelo governo estadual, o federal, tudo mais. E também compete ao município. Essa ação, ela é determinada, assim, o planejamento dela tem que ser feito pelo secretário, ou ele é feito diretamente pelo prefeito, pelo executivo, pelo corpo? Como que é feito, assim, como o senhor tem essa experiência? Esse planejamento, como que é feito? Existe uma pactuação, um pacto, tá, que tanto a saúde do município faz, principalmente aí com o governo do estado, em termos de metas da questão de divulgação de folhetos, a questão de medidas educativas e medidas preventivas, né? Como, por exemplo, colher sucatas e tudo mais, que eram feitos com frequência no passado. Então, você tem que cumprir essas metas. Isso aí é uma pactuação que é feita, né? O município ele tem, já desde a nossa época, uma equipe de dengue, tá? que deve estar diariamente, independente do período, tá? Planejando essas ações, tá? Durante aquele ano e já pensando no próximo ano. Tá? A nossa equipe, na época, era uma equipe muito boa, era o Du, né? que hoje participa do Conselho Tutelar, né? Ele é testemunha de tudo isso que a gente está falando. Então, isso aí são ações que devem ser contínuas, é como a educação continuada, né? Ela tem que ser contínua, né? e se perpetuar. O que nós vimos é que houve realmente um gap, houve uma descontinuidade, né? Na nossa opinião, de como vinha aquele ritmo. Nós tivemos aí, infelizmente, enfrentamos uma situação difícil, né? Porque o foco, né, é no início de uma gestão, a gente entende que é complicado, que tem muitas coisas que ser resolvidas e tudo mais, mas essas questões preventivas, elas não podem nunca estar em segundo plano. E, assim, só para complementar também, essa também acho que vai ser extensiva também para o Marcelo, que também, tanto o Marcelo quanto o Dr. Jair, que são tão atuantes aí na nossa Câmara. A gente sabe que tem que ser atuante, que é um problema iminente, que a gente vai viver de novo agora nesse verão. Não seria, talvez, a Câmara também se unir, ter algum projeto, alguma forma de cartilha, também começar nas escolas, porque eu acho que, assim, a gente, enquanto sociedade, também tem que ser atuante e ajudar não só um lado da moeda, mas os dois lados. Também nessa hora, a Câmara, vocês, não sei se através de um projeto, alguma situação dessa, de unirem, pegar as escolas, já pegar de baixo também as crianças, para que isso forme uma questão de educação, né, contínua e atuante, né? Não sei, é uma ideia, não sei. O que vocês acham? E é verdade, porque as ações
de combate à dengue, ela não funciona e não dá resultado se for só a Secretaria de Saúde que desenvolver. Ela tem que ser multissetor, inclusive com a participação da sociedade, com a participação da Câmara, com a participação como é de outras secretarias, né, para que a ação realmente tenha sucesso. Só a saúde não dá conta, né? Por exemplo, precisa do pessoal lá do meio ambiente recolhendo os lixos, por exemplo, precisa do pessoal da água, né? Precisa de um pessoal dos agentes comunitários tá visitando as casas, entregando os folhetos, dando a orientação para as famílias, né? Fazendo uma verificação até em loco se está tudo em ordem, se a família assim o permitir, né? Então, essas ações, elas, como você falou, tem que ser contínuas e tem que ser multissetorial, né? Tem que ser multissetorial para que realmente elas deem resultado. Renato, você me incluiu também na pergunta. Sim. Até onde eu sei, projeto diretamente pela Câmara, nós não conseguimos fazer muita coisa, porque a Câmara já tem as suas principais funções, né? E dentre essas funções, a de executar não nos cabe, a não ser a administração dentro do próprio Legislativo. Bom, mas, se você me permitir, uma ação indireta que aconteceu, eu até vou citar nomes aqui, ele que, né, depois eu converso com ele, é um grande amigo, acredito que não vai ter problema nenhum. O problema da dengue é que gera uma despesa muito grande assim que o paciente é doente, então mobiliza muito mais pessoas, o próprio tratamento é muito caro, né, doutor? Depois o senhor pode contar um pouquinho a respeito disso. Então, você antecipar uma prevenção através dessa educação seria legal. Então, voltando de novo, vocês conhecem o Peru, é um atuante na comunidade Nossa Senhora Aparecida, vocês conhecem ele, né? Ele também participa bastante das sessões de Câmara. E ele ficou doente, ele acabou, pegou essa doença, né? E entrou num tratamento, graças a Deus, ele se recuperou. Mas ele quis se mobilizar de alguma forma e ele procurou a Câmara, e no dia que ele foi lá, ele acabou me encontrando lá. E a gente acabou tendo um contato ali naquele momento. O que nós fizemos como vereador? Acompanhamos toda a situação, fomos até a Defesa Civil, não, a Vigilância Sanitária, que é quem articula toda essa questão de prevenção, de campanha, e ele se colocou à disposição para, até dentro dos limites da comunidade dele, estar divulgando, pedindo ajuda até dentro da igreja. Então, qual é a importância do vereador nesse processo, que eu acho? Estar atento a essa problemática e tentar intermediar junto ao executivo e cobrar desse executivo para que seja muito bem atendido, ou que, como o doutor Jairo mesmo foi muito feliz, já antecipando agora, no início dos nossos trabalhos, para se preparar e já cobrar do executivo as ações necessárias para que não aconteça lá na frente um problema maior, né, de contaminação. É isso mesmo, né, doutor? Não, correto. Eu acho que a gente tem que estar fiscalizando se está sendo, o planejamento está sendo cumprido, porque existe um planejamento, tem que estar cobrando, né, até em loco, até lá na secretaria, até na Câmara, né, principalmente ações educativas, porque a ação educativa é muito importante. Porque se num bairro, né, tem algumas pessoas que não estão envolvidas aí até emocionalmente com o problema, acaba demolindo, desconstruindo todo um trabalho. Então a ação educativa é importante, tá? Nós ainda vamos conviver, eu acredito, por um tempo com esse problema. Existem já perspectivas aí boas em termos para se aniquilar essa doença, né? Mas nós vamos ainda conviver bastante com ela, e é importante que essas ações de educação venham desde a da criançada, né?
até mais tarde. Não tem, é melhor prevenir do que remediar, né, doutor? Remediar, exatamente. Inclusive, para não gastar tanto como o vereador Marcelo falou, ele está correto, né? As ações de prevenção, elas trazem uma economia muito grande para o município. Aí, Renato, eu não sei se respondeu, a ação direta do vereador, o que melhor pode acontecer, o vereador está em cima mesmo, cobrando, verificando como está sendo utilizados os recursos, nesse sentido. Né? Não, agora, perfeito, obrigado. O único panfleto que foi criado no passado, eu não sei se vocês se lembram, acho que foi a administração, o legislativo passado, se eu não me engano, um folheto falando sobre a atuação da vereança. E sim, você criar algo informativo. Por exemplo, vai acontecer agora a redação na Câmara Municipal. O presidente da Câmara ele não pode disponibilizar um recurso para bancar essa situação. Mas existe uma parceria público-privado que ajuda na premiação da garotada, entendeu? E, infelizmente, o legislativo ele é muito limitado nessas questões. Se o doutor Rafael estivesse aqui, Rafael Begali, ele sabe muito dos limites de ação do legislativo. Seria, quem sabe numa próxima ele estará. Tá aí um cara que a gente nunca pensou em chamar e que agregaria muito, eu acho. Então, o senhor fica à vontade para falar o que o senhor quiser, mas eu tenho uma curiosidade comigo, que é a seguinte. O que dificulta, o que impede que Pedreira, a Secretaria da Saúde ou demais áreas que poderiam estar envolvidas nisso, de tentar criar ações para elevar o patamar de qualidade do nosso hospital? Por exemplo, eu um dia conversando com umas pessoas aí que têm um pouquinho mais conhecimento que eu nessa área de saúde, aliás, qualquer um tem mais conhecimento que eu nessa área, ele me falou assim, se, por exemplo, Pedreira conseguisse investir no hospital em criações de leitos de UTI, o hospital passaria a um nível superior, digamos assim, em termos de capacidade de atendimento, e começaria a receber verbas que hoje ele não tem acesso. A minha pergunta é, o que nós podemos fazer, uma ação nesse sentido, não sei se é um exemplo pertinente, o que nós podemos fazer para elevar o nível, né, de importância e para trazer recurso, para aprimorar a capacitação profissional, a capacitação de atendimento, etc., do nosso hospital? Então, eu acredito que nós vamos ter que ter aí num futuro até próximo uma avaliação da vocação do nosso hospital, né? Qual a vocação do hospital? Hoje um hospital fazer de tudo e acabar fazendo muita coisa e não fazendo nada, né? Uma das coisas que eu defendo, nós temos que ter, por exemplo, sempre aqui em Pedreira, uma maternidade, ou seja, uma maternidade que funcione, que atenda as gestantes, que as crianças de Pedreira nasçam aqui, né? Só que uma maternidade para nascer aí 40, 50 crianças num hospital, ela é extremamente deficitária, né? Se você fizer as contas reais, eu até posso mostrar uma hora para você, você vai ver que talvez você pagar um parto num hospital particular, né, de excelência, por exemplo, em Campinas, né, para todas as gestantes, ficaria mais barato do que a manutenção de todo o sistema que acaba não agradando todo mundo. Então, existem muitos questionamentos em relação ao hospital. Para mim, o hospital tem que ter uma vocação, tem que definir o que ele realmente vai ser, né, e que tipo de casos que ele vai atender. E esses casos, ele tem níveis que a gente chama de complexidade, né? Quando você coloca, por exemplo, vamos ter um hospital como uma UTI ele tem que ter em volta de si equipamentos e pessoal de profissionais altamente especializados, né? Então tem que ter um tomógrafo, tem que ter um neurocirurgião para atender um trauma de crânio, por exemplo, ali que internar nessa UTI, tem que ter um infectologista, né? Tem que ter os plantonistas tem que ser credenciados, tem que ser todos intensivistas. Então, o gasto de uma UTI é extremamente alto, né? E hoje o que se
espera, inclusive do nosso governo do estado, é que se criem mais leitos de UTI, principalmente nas grandes cidades, né? E até existe dentro do governo do estado, uma possibilidade, e isso está bem latente mesmo, de nós termos um hospital regional para atender esses casos mais complexos. E nós temos que fazer o arroz com feijão, nós temos que fazer uma cirurgia de apendicite, nós temos que fazer uma cirurgia de vesícula bem feita, tratar bem do paciente, uma internação, por exemplo, clínica por insuficiência cardíaca, o paciente tem que ser bem cuidado, tá? E essas patologias, tá? Hoje, são muito poucas as pessoas que necessitam realmente de internação, até pela própria evolução da medicina. E, doutor Jairo, assim, na prática, o cidadão da cidade de Pedreira, quando precisa, por exemplo, e manifesta alguma dessas patologias apresentadas pelo senhor, ele não tem como recorrer aqui a algumas delas. E, naturalmente, ele tem de se deslocar às nossas cidades vizinhas. Por exemplo, Amparo, que na prática atende boa parte da nossa população. Agora eu tenho uma curiosidade para perguntar para o senhor também. Por exemplo, eu verifiquei, inclusive nas campanhas eleitorais mais recentes, foram publicadas inúmeras imagens a respeito do AMI, que é uma construção que está sendo levada a cabo na cidade de Amparo, onde o foco do AMI é fazer os diagnósticos, certo, doutor? Me corrija se eu estiver errado, por favor. Atendimento de especialidade, exames de maior complexidade. Eu tenho trocado na carteira. Está correto. Tem sim, na carteira tem. E doutor Jairo, por exemplo, acho que inevitavelmente, então por exemplo, aquele AMI vai de alguma forma contribuir também com a nossa cidade, né? Porque embora ele esteja localizado em Amparo, por exemplo, quais recursos Pedreira tem hoje para atender a sua população? Não seria melhor para a nossa cidade tentarmos fazer parcerias com as cidades vizinhas a fim de otimizar o nosso serviço público de saúde? Pergunta ao senhor. Você falou tudo que é correto dentro do foco de uma cidade como Pedreira. Tá? Nós temos sim que otimizar o atendimento dos nossos pacientes, tá? De forma que ele seja bem atendido e possa ter seu problema resolvido em outras complexidades, em serviços de referência, que pode ser Amparo. Tá? O que nós sempre debatemos a questão do AMI, por exemplo, de Atibaia, é muito longe. Tá? E realmente teve um foco muito grande nessa eleição a questão do AMI de Amparo, né? Que foi um dos deputados que foi muito bem votado aqui na nossa cidade, que trouxe realmente para Amparo. E quando, eu posso te falar assim, porque eu participei da pactuação desse AMI em termos de DRS, né? Não era eu, a secretária era a Ana na época, tá? E foi colocado, e tem essa documentação, tá? Pedreira faz parte das cidades que vão ser atendidas pelo AMI de Amparo. Então, vai ser uma grande conquista. Por quê? Porque muitas especialidades, a Pedreira não vai ter que arcar com muitas especialidades e muitos exames que são realizados hoje aqui na cidade. Vai poder fazer em Amparo, um lugar mais perto, né, de fácil acesso à população. Hoje Amparo, com essa ligação, está mais perto de muito bairro lá de Campinas, alguns centros de atendimento, por exemplo, em Campinas. Então, nós vamos ter um serviço que hoje, dos anos, é um serviço de excelência. É um serviço de excelência. Claro que as especialidades vão ser colocadas aos poucos lá no ano, né? Vão ser colocadas várias especialidades, vários procedimentos de acordo com a demanda que existe hoje. E existem demandas que hoje já estão sendo atendidas em outros anos, tá? Mas existem algumas demandas que são reprimidas, né? E muita gente ainda sem assistência na área mais complexa. E aí, se o município deixa de investir, tá, Alô? Alô? Oi. Tá tudo bem? Teve uma queda aqui e tá voltando. Caiu aqui. Se o município deixa de investir...
Vocês caíram aí também? Sim, concluindo. Ó, o Marcelo voltou. Que coisa louca. Nunca tinha acontecido isso. Foi interessante. Aí apareceu um aguarde aqui, mas voltou. Que legal. Mas é o seguinte, então, se o município economizar dinheiro e investir numa complexidade maior de atendimento ao munícipe, ele vai poder estar investindo no foco principal, que é a rede básica. Porque a porta de entrada do sistema é a rede básica. E a rede básica tem que funcionar, né? E tem que funcionar bem, né? Porque se ela funcionar bem, ela realmente vai conseguir fazer com que o paciente seja encaminhado dentro de um sistema que a gente chama de sistema de rede, né, a outras complexidades. Algumas coisas já estão bem resolvidas, mas muita coisa ainda tem que andar, tá? E quando eu falo de desvio de foco, né, na minha opinião, né, na atual gestão, eu falo também disso, porque quando nós assumimos, por exemplo, a gestão, se todos forem verificar, nós já fizemos de imediato uma reforma lá no Marajoara, por exemplo, que é um hospital da família, né? Fizemos uma ampliação no Marajoara e de imediato nós construímos o postinho, que era um postinho muito ruim na época, né, em termos de estrutura, que era o do Santa Clara, né, e que ficou bacana. Sabe de onde veio esse dinheiro? Veio do governo, né, do governo federal, que foi deixado pela administração anterior. Tá? E as coisas que essa administração anterior deixou, onde estão? O que foram feitas? Se no primeiro ano nós não tivemos obras, né? Por exemplo, foi deixado dinheiro de investimento na Central de Saúde, foi deixado dinheiro, por exemplo, para a construção do postinho da estrutura de saúde da família aqui da Vila Canesso, né? E não foi feito. Então, nós temos essa crítica de desvio de foco. E, doutor Jairo, uma parte, só uma parte, também que... Oi? Murilo, só uma partezinha, com licença. Pois não. O senhor tocou aí na questão da administração passada. Vamos botar um parênteses aqui, que é o seguinte. Esse espaço é aberto para quem quiser da administração atual vir falar e argumentar aqui também. É bom que as pessoas saibam que a gente já, inclusive, convidou o líder do governo lá na Câmara para vir discutir saúde aqui com a gente também. Eu não sei porque ele ainda não deu resposta. Eu tive uma resposta dele que ele tinha que ver com o partido dele, se ele podia ou não, mas enfim. Esse parênteses foi somente para deixar bem claro que esse espaço é aberto para quem quiser vir falar aqui. E nós estamos esperando, o senhor colocou umas questões muito importantes aí que eu acho, que era investimento previsto, que não foi, se eu entendi, era investimento previsto que não foi executado, né? Então esse espaço está aberto para que alguém do governo venha aqui nos esclarecer. Está sempre aberto. Luiz, imagina, eu vou aproveitar o gancho do Dr. Jairo e já vou até perguntar para o Marcelo e para o próprio Dr. Jairo a respeito de um postinho também, né? Que é o postinho do Macedo. Aquele postinho está extremamente atrasado na sua obra de construção, não está? Pelo menos há tempos eu vejo que ele está em construção e aí, ele está em operação, ele vai ser entregue, como funciona? Então, posso falar, doutor? Pode falar e depois eu posso até também. Em 2013, eu tive a oportunidade de participar mais próximo da Secretaria de Obras, inclusive de tanto que estivemos lá no sentido de orientação, acabei até recebendo um convite para ser secretário de Obras. Apesar de eu ter falado para o prefeito que nem assentar um tijolo eu sabia, mas enfim, né? Bom, mas isso é uma outra história. Em relação às obras, nós fizemos uma solicitação lá na Câmara Municipal para convocar o secretário de Obras para alguns esclarecimentos. Infelizmente, muito pouco sabemos sobre o que está acontecendo, principalmente nessa área enfim, acho que das mais diversas, não só da Secretaria de Obras. O prefeito, eu acabei de ver uma reportagem, e eu falo com tranquilidade isso, no site da Câmara, no site da Prefeitura, onde ele convida a população para fazer todo o esclarecimento.
Isso, na verdade, eu não acredito que ele vai fazer isso, porque nem para os vereadores ele manda as informações muitas vezes, como pedimos. O doutor Jário, eu não sei, numa das últimas vezes que a gente se encontrou, lembra aquela audiência pública, doutor, que aconteceu lá na Câmara Municipal? Que eu estava presente, o senhor chegou assim, e eu disse, olha, vai ser entregue uma documentação para a gente em mídia, e eu vou estar passando para o senhor. Lembra que eu falei isso? Me lembra, você estava até com o pendrive na mão para solicitar essa documentação. No momento ali, eles não, vereador, nós vamos mandar por e-mail para você, já mando para a Câmara tudo, fica mais oficial. Ok, tudo bem, eu não quis confusão, não. Até agora, Beto, eles não me mandaram documentação nenhuma. A Sandra, que é a Sandra Polo, que inclusive é irmã do Carlos Polo, que trabalha com a gente na Câmara, tentou por várias vezes solicitar essas informações e essa nova secretária não apresenta nada para a gente. A característica dessa administração dar tempo ao tempo, né? Vamos empurrar o que é possível. Isso eu estou vivendo. Então, eu não consigo responder o que o Murilo me perguntou. Se está mais tempo, se não está. Por que, Murilo? Porque eu não tenho as informações, muitas vezes solicitadas para a administração. Agora, não se preocupe, que nós não estamos cruzando os braços frente a isso, não. Isso eu posso te garantir, viu, Murilo? Obrigado, Marcelo. É lamentável essa situação. Né? Não, é lamentável. E você vê, Murilo, que isso não está ocorrendo somente lá com o postinho com o postinho do Macedo, né, lá do Santo Antônio. Ali, aquela obra era uma obra realmente necessária. A comunidade estava pedindo que se fechasse ali em volta, porque infelizmente estava virando um ponto de pessoas que, sabe, vocês me entendem. E o pessoal estava abusando muito daquele local ali, né? Inclusive para fazer uso de drogas e tudo mais. E a comunidade estava muito incomodada. Então, aquele fechamento vem ali atender a comunidade. Eu sei que a comunidade está contente, tá? A questão estrutural que havia lá no telhado precisava ser corrigido. Nós até debatemos, eu com o Marcelo falamos na Câmara, o Marcelo deve se lembrar disso, a respeito do custo. Nós achamos um custo exagerado da obra, né? Nós questionamos esse custo e tudo mais, mas era uma obra necessária. Porém, né, dentro dessa questão de obra, né, a lentidão, né, é que realmente prejudica todo o trabalho do posto. Hoje nós não temos 8, tem praticamente 7 postos de saúde da família. Toda a comunidade fica prejudicada no atendimento da saúde da família, né? A gente espera que rapidamente possam fazer isso. Mas essa questão de planejar e fazer a obra o mais rápido possível, se o dinheiro já é disponibilizado em conta, vem específico, vem carimbado para aquela coisa, né? Nós esperaríamos que fosse mais rápido. E já faz um tempo que está parado esse postinho. A observação do Murilo é coerente aí dentro até do sistema que está infelizmente, que está havendo aqui em Pedreiro. O jardim que você está vendo, né? Há quanto tempo ele está fechado e tudo mais. A gente sabe que existem dificuldades, né? Mas está sendo uma constante, infelizmente, né? Mas a gente tem que estar, e temos cobrado isso, Marcelo tem cobrado bastante essa questão lá na Câmara. Ô, doutor, eu agradeço. Só outro parênteses. O senhor falou aí de droga. A ferramenta do IMAP que nós estamos disponibilizando, para além de o cara poder marcar lá ponto, foco de dengue para o executivo fiscalizar, o cara vai poder anonimamente também marcar lá um ponto de venda de drogas na cidade de tráfico. E vai servir também para a polícia, o referencial da polícia, para que a polícia execute investigação em função dessas denúncias. Nossa, que ferramenta, hein? É bacana, né? Quer dizer, vai ajudar a parte de segurança, né? Vai ajudar as entidades que fazem trabalho com esse pessoal para saber onde estão os focos, para estar indo ali também fazer um trabalho aí com esse pessoal. A minha ideia no futuro é poder permitir, inclusive, que se conecte câmeras de vigilância na ferramenta. Mas, assim, como eu falei, é aos poucos, né? Correto.
Roberto, deixa eu aproveitar, ainda pegando o gancho da saúde, é uma pergunta e uma curiosidade que eu também tenho e que eu, com o Dr. Jário, eu nunca tive essa oportunidade de conversar com ele a respeito disso. De repente a gente conseguiria alguma coisa a mais aproveitando a sua profissão, né, doutor? Então é o seguinte, eu entendo e nós vivenciamos que se não existir demanda, o custo é alto demais para manutenção, certo? O que falar daqueles hospitais que a demanda é tão grande que ele não dá conta do que de atender? Por que que isso acontece? Por que que em alguns... é claro que eu imagino qual que vai ser a resposta do senhor, mas de qualquer forma, se tivesse a demanda aqui no Hospital de Pedreira, com certeza poderíamos ter várias especialidades, mas nós não temos. E por que que nos grandes centros, muitas vezes, um hospital, ele não dá conta de atender a demanda ali? O que acontece, Marcelo, de modo geral, na sua opinião? Marcelo, eu tenho uma observação a fazer nesse ponto, que é relativa ao mesmo ponto que o Dr. Jair tocou aqui, lá atrás, e passou despercebido, que depois eu vou comentar, depois que o Dr. Jair responder. Ah, tá. Então, veja bem, a questão da demanda, quanto maior a demanda, por exemplo, num serviço de urgência e emergência, tá, mais frágil está a rede básica, mais complicado está o atendimento da rede básica. Porque se a rede básica atender bem e ter realmente o problema das pessoas resolvidos, né, pelo menos a maioria, não vai resolver 100%, né, logicamente a demanda num pronto-socorro vai ser bem menor. Então, se você estruturar bem a rede básica, você automaticamente vai diminuir essa demanda no pronto-socorro, e isso é uma coisa clara, não tem... funciona exatamente assim essa matemática. O que existe, talvez, e você citou os grandes centros, eu não sei se foi você ou Beto, né, é que nos grandes centros, essa lógica da saúde da família, ela se perde um pouco. Né? Passou de 100 mil habitantes, né, tem que se trabalhar na lógica da saúde da família, assim, nos bairros mais periféricos, mas tem que ter uma outra lógica em termos de atendimento da população. Né? E aí a gente sabe que tem filas enormes e tudo mais, e muitas vezes não a existe estrutura física uma lógica coerente. Oi? Aí a estrutura física não é suficiente para atender. Não é suficiente. Aqui nós sempre defendemos a estruturação da rede básica. Quando nós pegamos a rede básica, só um dado para vocês terem ideia, né, o atendimento em termos de saúde da família em Pedreira atendia 19% da população, oficialmente, mas não era 19%, era em torno de 14%, por quê? Porque o posto do Barbim naquela época não estava sem médico, inclusive, não estava dando um atendimento pleno, 100%. Então, nós pegamos 14% e entregamos o atendimento para em algo de 70%. Né? Eu achei que já mais 2 anos aí com os postinhos que já tinham e que com o que falta para estruturar a rede básica, nós já tivéssemos hoje com todos os postos, né, para atendimento de quase 90% a 95% de toda a população de Pedreira. Né? E estimando isso, se nós tivéssemos dentro do que nós planejamos, e isso aí está nas atas e tudo mais, né, a questão do pronto-socorro centralizado, né, nós queríamos inverter o atendimento do que é hoje. Nós queríamos um pronto-socorro que atendesse, tá, somente os casos encaminhados. Então você teria na frente um pronto atendimento, somente os casos de urgência e emergência seriam atendidos pelo pronto-socorro, que é o chamado pronto-socorro fechado. Tá? E aí nós teríamos um pronto-socorro, tá, com acesso melhor a toda a cidade. Ali onde seria na central de saúde, vocês imaginam que estaria dentro daquele eixo que é o centro do eixo que junta ali o Jardim Andrade com, por exemplo, Jequitibá, Marajoara ali, né? E do eixo que vai também ali do Jardim Andrade até o Santa Clara. O acesso da população estaria facilitado, fica ali pertinho também da rodoviária, né? Você traria o pronto-socorro ali para a região central e otimizaria o gasto, quer dizer, você traria todo o pessoal que atende lá
no pronto-socorro hoje para atender lá embaixo. Quer dizer, você ia sobrar gente que você poderia estar colocando, né, em outros postos de saúde da família, e assim, né, com o mesmo gasto você estaria dando o atendimento do serviço de urgência e emergência e também atendendo as populações periféricas melhor. E defendo também, coloquei até em indicações minhas na Câmara, por exemplo, estender o horário de atendimento, né, acima das 5 horas, até 9, 10 horas, por exemplo, no Marajoara e no Jardim Andrade, né? Então, tem várias ações que poderiam estar sendo tomadas, que na minha ótica, no meu entendimento, e defendo essa tese, tem muitas outras coisas aí que a gente pode ligar a essa estratégia, né, que poderia ser muito benéfico à nossa população. Infelizmente, claro que eles não compraram a ideia, porque já vinha de antigamente, né, já vinha do nosso planejamento anterior e mudaram tudo, mas a gente espera que o pessoal acorde, porque o rumo da saúde não é hospitalização, tá? Desde o movimento sanitarista de 70, né, o rumo é deshospitalização, tá? E investimento em saúde preventiva. Doutor, eu só assim, também muito leigo nessa questão, era como se fosse criar alguns pontos de triagem e só realmente o que for necessário partir para o ponto-socorro, seria mais ou menos uma ideia assim? É exatamente isso. É exatamente isso aí. Tá? Hoje a lógica do chamado Maniraçu funciona assim, né? Pronto-socorro fechados, que só recebem casos referenciados, tanto da rede básica quanto de pronto-atendimento. E o pronto-atendimento, tá, atenderia toda a população, já estaria ali na frente, tá? Só que estaria selecionando os casos. Quer dizer, o pronto-socorrista não ia estar dando atenção a uma hipertensão, por exemplo, de 160 por 100, que poderia estar sendo resolvido por um clínico no pronto-atendimento, né? Ele estaria dando atenção a casos mais complexos, uma hipertensão severa, de um trauma de crânio, né? de outras patologias, de um infartado, né? E hoje, infelizmente, a gente tem esses pacientes, e na nossa época também, tá? Não estou falando isso aí, não, né? Os pacientes sendo atendidos de urgência e emergência, ao mesmo tempo o médico tem que atender aquela demanda espontânea, que às vezes é uma receitinha que o paciente está precisando, às vezes é uma receita azul que ele ficou sem o remedinho de dormir, às vezes é um problema, né, uma frieira no pé que ele não resolve, mas quer dizer, acaba mudando o foco do atendimento e acaba gera uma demanda desnecessária. Dando problemas crônicos que nós temos há décadas. Exato. Doutor Jair, o senhor tocou lá atrás o senhor tocou num ponto interessante que eu me liguei. O senhor disse que às vezes é mais barato o governo pagar para um atendimento privado executar o serviço do que ele próprio executar, né? Aí o Marcelo colocou outra questão que envolve mais ou menos uma relação de custo, eficiência e de retorno. Eu vou aproveitar aqui para comentar, e assim, vocês fiquem à vontade depois para comentar também, que todo mundo sabe que eu defendo o liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? O liberalismo econômico ele defende quanto menos Estado na economia, melhor, né? E a visão, eu vou colocar para vocês qual é a visão do liberalismo econômico para a área da saúde. Eu acho que é muito interessante. O problema é que a imagem que a maioria das pessoas tem em relação ao liberalismo econômico, onde se inclui a questão da saúde, é uma visão vigarista, né, que é imposta pela essa esquerda jurássica que existe na América Latina. Mas, enfim, quando você fala de liberalismo econômico, você não está falando que o Estado não tenha que custear esse liberalismo econômico. Só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tem um instituto, o Instituto Liberal, que é um grupo de economistas que estudam, né, que defendem teses voltadas ao livre mercado. Um economista que eu não me lembro o nome, é um artigo que eu li há um tempo atrás já, e eu também não tenho muito preciso na minha memória.
Ele fez uma conta, doutor Jair, e ele chegou à conclusão que o Estado, com todo o orçamento do Estado destinado à saúde, que hoje gira em torno mais ou menos de 100 bilhões de reais, para um atendimento, salvo engano, de 50 a 70 milhões de pessoas no SUS que não pagam plano de saúde privado, seria suficiente para que o Estado pagasse um plano de saúde para todas essas pessoas. É um estudo muito interessante. É uma conta simples. É óbvio que se você fosse implantar um projeto, um direcionamento de política de Estado para um projeto desse, a coisa não aconteceria com um simples cálculo de planilha, isso demandaria um planejamento de transição, etc. Mas olha para vocês verem que interessante. Como é que o governo, assim, o liberalismo econômico, ele não defende que o governo não dê saúde pro cidadão. Ele defende que a forma do governo, ele defende uma forma diferente do governo da saúde para o cidadão. E como? Ele fala assim, ó, eu não vou bancar a infraestrutura, toda a infraestrutura que é cara, de hospital, de funcionário, etc., eu não vou trazer esse ônus de custo para o Estado. O que eu vou fazer? Eu vou dar um voucher para você, cidadão, para cada cidadão que paga imposto, e você vai pagar o plano de saúde que melhor lhe apetecer. E o atendimento privado vai ser o responsável por te atender. E se você olhar isso no planejamento de longo prazo, o que você vai provocar nesse meio? Você vai provocar essa, no meu entendimento, seria a verdadeira revolução. Por quê? Porque você estaria injetando uma montanha absurda de dinheiro na iniciativa privada, que iria criar toda uma reação em cadeia de investimento, de otimização de serviço, de redução de custo, de melhoria de serviço, e o cidadão, ao invés de ele pagar o imposto dele para o governo intermediar um serviço que todo mundo sabe que é oneroso para o Estado, o cidadão receberia esse dinheiro do governo para ele buscar o atendimento privado que melhor lhe interessar. É ou não uma proposta interessante? É uma proposta interessante, só que, assim, na prática, tem alguns para essa forma, né, Luiz? Nós já até debatemos isso ainda de maneira bem singela, mas eu acho assim, é o cenário ideal, com certeza, e é um mundo perfeito que a gente luta, mas é difícil da gente poder sonhar com essa luta, minha opinião. Essa dificuldade que o Murilo acabou de dizer aí está evidenciada nos candidatos que foram alguns reeleitos, né? Até não tenho nada contra, mas ainda o voto de protesto parece ser ainda grande no país. Você vê, eu não me conformo como a gente encontra ainda muitas pessoas na fase da ignorância. A questão é mais simples até, Beto. A teoria, sempre ela é legal, essa teoria aí. O problema é que nós temos o homem no meio dessa história aí. E o homem, com todos os seus vícios, com o desejo de corrupção, com o desejo... o doutor Jairo sabe quanto que foi maravilhoso a ideia. Só para concluir. Exatamente nesse ponto, a eficiência da teoria. Se você joga a coisa para a iniciativa privada, onde existe o governo fiscalizando e regulando, mas sem a chave do cofre, né, estimulando a concorrência ética, que é o que acontece nos lugares civilizados, a probabilidade de você ter corrupção no meio privado é infinito, só terminando, é infinitamente menor da probabilidade de você encontrar corrupção na iniciativa, no serviço do governo. E vou dizer por quê. Pelo simples fato de que o próprio mercado vai manter viável esses empreendimentos, aquele que sempre estiver buscando eficiência. Porque se ele começar a corromper a rede de atendimento dele, aquele serviço vai ficar caro. E eu vou perceber que vai ficar caro e vou buscar o mais barato. E se você tiver a concorrência ética, porém
feroz, o próprio mercado regula isso. Os corruptos não vão ter espaço nesse mercado. Eu não tenho um conhecimento profundo a respeito disso, mas o que eu posso dizer é o seguinte, aqui na minha empresa, eu tenho uma empresa que tem que estar em plantão 24 horas. Eu sei que o Dr. Jairo também é médico 24 horas. Quantos pacientes, inclusive eu mesmo sou testemunha, né? Eu já liguei para o senhor de madrugada, numa emergência, no passado. Então agora, minha empresa aqui, ela é privada. Você já pensou se tivesse alguém faleceu e eu falaria assim, olha, hoje eu não vou poder te atender, vem amanhã de manhã. Quer dizer, eu entendo isso, o mundo privado ele tende a ser mais eficiente no atendimento, porém tem uma coisa, Beto, no passado, eu sou professor de história, lá no passado, o liberalismo econômico do passado gerou um grupo forte que formavam cartéis, que formavam holdings, que de certa forma estavam com o poder na mão também. Eu acho que você está enganado, mas essa discussão vai longe, mas eu acho que você está enganado. Sim. Não, eu não vou, eu acho que não. Mas assim, eu particularmente, é por isso que eu te disse, já fui mais. Eu precisaria analisar melhor essa nova proposta, essa ideia, que talvez não seja tão nova, mas que nunca foi colocada em prática na sua totalidade, enfim. Mas eu acho que controle de menos é ruim. Controle de menos também é ruim. E Marcelo e Luiz, né? Vocês vão de convir comigo que tudo o que chama liberal e liberalismo na América Latina é um câncer para muita gente, né? É uma pena isso também. Mas a questão é a seguinte, nunca houve liberalismo na América Latina, é isso que vocês não entendem. Depende, Luiz, depende, né? A gente tem algumas experiências positivas no Chile que servem de lição para os países vizinhos, inclusive. Houve sim um retrocesso agora mais recentemente. Eu diria que é o mais liberal, mas mesmo assim na América Latina está longe de ter qualquer economia liberal. Nunca teve, nunca tiveram. Deixa eu fazer uma pergunta para você agora. Se eu não me engano, nos Estados Unidos é mais ou menos assim que funciona o sistema de saúde, certo? Mais ou menos eu não sei se é exatamente assim, tá? Mas mais ou menos. É parecido. Você ficou sabendo daquele... Teve um paciente que pegou ebola e que uma unidade de saúde recusou atendimento para ele e permitiu para que ele continuasse. Você ficou sabendo? Teve uma reportagem, parece que o governo americano, eu não sei como que foi o desfecho, mas... Não fiquei, mas assim, Marcelo, você está tomando um caso, e assim, eu acho que a solução perfeita nunca vai existir. Sim. A proposta do liberalismo assim, é querer botar essa discussão no cenário, entende? E assim, não vai ter sistema perfeito. Sempre vai ter um cara lá que vai recusar atendimento, etc, etc. Né? Mas eu acho que assim, uma questão dessa, a gente não tem que ver um caso particular, a gente tem que ver o resultado dela no âmbito geral. O que é mais eficiente? É essa a questão, né? E com relação a esses abusos que vocês estão falando, primeiro, esse é o grande equívoco e a grande propaganda que essa esquerda jeca latino-americana vende. É que o Brasil, que o que destrói tudo é o liberalismo. Mentira, porque nunca a teoria liberal clássica foi aplicada em nenhum país da América Latina. Sempre houve intervenção governamental. Sempre. Né? Enfim, e assim, qual que é o grande lance da eficiência americana? O governo, ele intervém o menos possível na iniciativa privada. Só que lá só é possível, só funciona por quê? Porque eles carregam um outro valor que dá a base para isso, que é o quê? Que é o valor moral, entende? Lá, a questão moral, antes de governo, é o que regula tudo isso. É a própria a tradição moral do povo, antes de recorrer à lei, que regula isso. Em que sentido? Esse é o grande diferencial da sociedade americana. Então, sem entrar aí no mérito do liberalismo e tudo mais, mas veja bem, eu defendo que realmente, e agora nessa última campanha, acredito que muitos colocaram, inclusive defenderam a questão da participação
de uma maior parceria pública-privada na questão da saúde. Inclusive, por quê? Porque existe necessidade de especialistas, existe necessidade de uma complexidade maior também no atendimento do paciente e o paciente, o usuário do sistema, que seria sistema único, que de único não tem nada, né, ele teria, entre aspas, né, abrindo aspas, direito a um atendimento integral, quer dizer, a integralidade que faz parte desse sistema aí que é um dos pilares, né, a integralidade, a universalidade, né, que é um dos pilares do atendimento do SUS. Tá? Mas isso funciona, eu acho que funcionaria bem no sistema até misto, né? O sistema americano é um sistema à parte que mostra que o atendimento e a intervenção, ou melhor dizendo, a intervenção cada vez menor do Estado, né, faz com que a eficiência seja muito maior do que a gente vê por aí, né? Quando nós vemos também países, tá, que têm condição, né? Nós não temos condição, porque nós não temos condição de bancar todo o atendimento integral do paciente. O Brasil não tem mais, por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra dá todo o atendimento e dá um atendimento de excelência para as pessoas. Quer dizer, ele já é um outro sistema e um sistema que também funciona, mas que também é um sistema que inspirou a saúde da família, que é um sistema que eu defendo. Então, eu acho que o governo deveria fazer o básico, o café com, sabe, o café com leite, bem feito, tá? E deixar até para o setor privado, né, a questão desses outros atendimentos. Porque quando o governo faz parceria, como faz, e aí entra dinheiro para esse atendimento na alta complexidade, né, como ele faz com o INCOR, a Beneficência Portuguesa, com outros centros de excelência, tá, faz uma pesquisa com todos os pacientes que vão daqui de Pedreira para fazer um cateterismo lá na Beneficência, por exemplo. Ele vai falar, olha, fui muito bem atendido, né? Quer dizer, o pessoal atende bem, né? Mas os profissionais estão sendo pagos, existe uma parceria e o governo está pagando de forma adequada aquele serviço. Então, a coisa funciona. Tá? O que não funciona hoje é que o governo muitas vezes olha só o lado dele, e quando você pega os convênios, né, a medicina suplementar, que é regulada hoje por aquele órgão, pela ANS, né, Agência Nacional de Saúde, né, a Agência Nacional de Saúde cobra dos convênios, inclusive, atendimentos que são feitos pelo SUS aos pacientes dele, quer dizer, eles não dão o atendimento que é necessário, quando dão para algum paciente do sistema suplementar, vão lá e cobram, tá? Como se o sistema tivesse pagar por aquele atendimento. Quer dizer, existem distorções e aleijões muito fortes, né, que precisam ser melhoradas. Eu acredito que ao longo do tempo isso aí vai melhorar. Com Mas, certeza, enfim, foi esperamos só uma ideia lançada que eu acho que assim, vale a pena se discutir. Com certeza. E é uma ideia que, olha, é uma ideia que se o meu presidente, não vou declinar aqui, né, foi eleito... Eu falo, não tem problema. Fala. Eu tenho certeza que essa parceria vai ser forte, viu? Eu tenho certeza. E também mudar um pouco os padrões convencionais, né? Ouvido, inclusive os sistemas de AMI, que foi citado aqui, é um sistema de parceria, entendeu? Público-privada, quer dizer, você tem OS, né, e tal, que assumem, né, e os serviços são remunerados de forma lógica, normal, não a remuneração pela tabela SUS hoje, que mal paga só, né, a abertura ali em uma cirurgia, os fios que usam numa cirurgia, mal paga os fios que usam numa cirurgia, numa tabela defasada, uma tabela que totalmente desconectada com a realidade, e acaba nós temos um serviço de péssima qualidade e, infelizmente, de terceiro mundo que nós temos hoje.
E olha, só para Boa fazer uma notícia. brincadeira, né? Segundo o Lula, é referência mundial em saúde. Ô Lula, cara, ô Lula, eu não entendo como é que tem gente que dá trela para o que ele fala ainda. Esse cara é um Mas, pateta. o Murilo, eu acho que Oi. ele só não completou que o padrão de excelência talvez tenha sido do Albert Einstein em São Paulo, né? Que ele foi tratado. Pois é, né? Sírio libanês, né? Não o Albert. Luiz, É, Luiz. me confundi, mas um dos dois, né? Cara, Bom, o Lula é um palhaço, é isso que ele é. O cara que leva a sério o que esse cara fala é um débil mental, essa que é a verdade. Eu que estou falando isso. O cara que leva a sério o que esse cara fala é um débil mental, é um analfabeto, essa que é a verdade. Luiz, Se ninguém tem estamos coragem de caminhando falar, para eu nossa... falo. Luiz, estamos A minha caminhando para uma coragem, hora mas e eu vinte já também de não debate. compactuo com nada do que ele defende. Fala. Alô? Pode falar, Murilo. Desculpa. Eu Desculpa, só perdão. gostaria de dizer que nós já estamos caminhando para 1h20 de debate, né? Que é o nosso, mais ou menos, o nosso tempo de corte aí dos nossos hangouts, certo, Luiz? É. E eu gostaria de fazer um convite para vocês. Pode fazer. Eu gostaria de convidá-los a, em um próximo hangout, nós reservarmos aí uns 15 minutos para falarmos também do nosso panorama das eleições nacionais que estão aí, estão tomando conta do imaginário do nosso povo, do pensamento, do engajamento do nosso povo. E, sobretudo, desde já dar aquela alfinetada, né? A expressiva votação de Aécio Neves na nossa cidade de Pedreira e a depreciada votação aí do PT na nossa cidade, que é um caso que seria esse também um voto protesto em função da nossa administração, fica a minha dúvida. Tem dúvida ainda, Murilo? Eu vou trocar, Marcelo, fica a minha dúvida não, fica aí meu pitaco. Eu também acho que não é mais dúvida, para mim não é dúvida. Eu vou dizer para você, eu acho que a votação expressiva do Aécio Neves aqui em Pedreira, ela não teve influência da administração aqui não. Eu acho que Pedreira refletiu o mesmo fenômeno que todo o estado refletiu. E assim, se vocês repararem, eu já até comentei isso em sites aí, se vocês repararem, o eleitor, ele buscou mudança. Tanto que se você for ver lá, por exemplo, deputados eleitos, teve uma mudança absurda, né? 20%. Exatamente. Agora, então assim, o que eu vejo? O eleitor de São Paulo foi muito consciente, eu acho. Porque ao mesmo tempo em que ele buscou mudança, por um caso de governador no estado, tanto não foi só deputado, foi o senador, o Suplicy fazia 24 anos que estava lá e não entrou. Agora, no caso do governo, a resposta é simples. A Marilena Chauí está em parafuso lá, que ela vai até contratar um corpo de intelectuais de esquerda para tentar entender o que aconteceu nessa São Paulo, que é ridículo, né? Vai falar o quê? Né? Mas, enfim, o que aconteceu em São Paulo foi o seguinte. No geral, o brasileiro buscou mudança, só que ele foi mais que isso, ele teve paciência e prudência para saber, e inteligência para saber identificar que não se pode mudar por mudar simplesmente. Se pode mudar quando se tem algo de melhor para colocar no lugar. Foi isso que aconteceu com a reeleição do governador. Pô, Sim, a Marilena Chauí não está entendendo até agora, cara, é impressionante. Sim, eu vejo, Luiz, concordo com você em tudo, cara. Só que eu realmente me surpreendi com o resultado em Pedreira. Foi assim, para mim, do ponto de vista hoje, que eu sim declaradamente me coloco como uma oposição, foi fantástico o resultado das eleições de Pedreira, na minha opinião, é claro. O Murilo, acho que até petista em Pedreira votou por Aécio. Do estado, Sim, Luiz, sim. Vou te dizer, com certeza, do estado. São Paulo, a base do Aécio é mineira, São Paulo vai ser o estado responsável por eleger o Aécio. Vocês vão ver. Sabe que levou ele para o segundo turno, né? Eu acho que aqui é um exemplo de cidadania absurdo. Até para os mineiros, para aprenderem o Ergamonte. Maravilhoso. Eu não sei como está o processo ainda, mas
o correio aqui do estado de São Paulo não foi tão eficiente, deve ter sido Pô. isso. Ó, e vamos combinar que num país civilizado, essa negra já era para estar na cadeia, o partido na cadeia, e ninguém era, assim, não era nem para estar disputando o segundo turno, né? Porque foi flagrante a fraude lá no correio. E o nego confessando. Vai falar mais o quê? Entendeu? É crime eleitoral, não tem o que falar. Né? Não, Luiz, tem sim. Ela já achou a saída dela, oficial, publicada hoje às 6h30 na página principal do UOL. Qual foi, Murilo? Promovendo um golpe contra o governo. Pois é, cara. Puxa que pariu. História da carochinha, mas... Você sabe o que me deixa mais puto? Você sabe o que me deixa mais puto em tudo isso? Eles acharem que eu sou burro. É isso que me deixa mais puto. Entendeu? É essa coisa que eu não consigo. Pô, eu não sou burro. Né? E eles acham que todo mundo é burro. Essa que é a questão. Informação plantada, né? Então, hoje, além da vivência que o nosso povo aqui em Pedreira está tendo aí com o cenário nacional, com tanta corrupção, com tanta coisa aí sendo, né, mostrada, o povo tem a vivência em loco com modus operandi, quer dizer, está sentindo na pele, e por sentir na pele também deu esse voto de desagravo. Acho que aí é o conjunto, tá? Até da consciência do que está ocorrendo, de como é esse governo, né? E da vivência em loco com um governo que não tem trazido e não vai trazer boas memórias para a nossa cidade. Então, Murilo, o problema foi, de novo, a mídia golpista opressora inimiga do povo? Com certeza, Luiz. Eu discordo da história. É impressionante. O professor Olavo de Carvalho como diz Milton Leite, que fase. E o problema, cara, é que essa senhora assim, ganhar, vocês vão ver o controle social da mídia vindo aí com tudo e não vai ter quem segure. Viu, Celoto? Olavo de Carvalho publicou assim, na segunda-feira pela manhã, né? Deus teve piedade do povo brasileiro. Amém. Muito grosso. O Murilo, e ele falou mais, falou assim, então agora vocês façam por merecer, entendeu? Façam por merecer. Tá certo. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, tenho compromisso logo mais. Gostaria de mandar um abraço aí pro Dr. Jairo, que participou conosco, muito legal a participação dele, o debate com ele. Gostaria de mandar um abraço pro meu amigo Marcelo Celoto, Renatão e Luiz, juntos. Um abraço, aí, Murilo. Muda Brasil, AS45. Um abração para todo mundo. Fui. Dr. Jairo, Maravilha. 3 minutinhos aí para concluir. Eu agradeço aí, né? Para mim foi maravilhoso participar, mesmo porque aqui parece que a gente fica mais solto para poder tá debatendo assuntos. Fica informal, né? Fica informal. Informal, é gostoso, E aí da nossa área, mas eu tô à disposição de todos os assuntos, viu? De verdade. Muito obrigado, acho que isso aqui, esse espaço, esse momento que o RMC Vox está promovendo, né, é um momento de conscientização, de estar colocando, inclusive, aberto as pessoas que quiserem debater, isso é muito bacana, tá? Eu agradeço o convite, sempre que puder vou estar aqui conversando com vocês até sobre outras coisas, que a gente estando presente acaba mobilizando para o lado da saúde, mas seria muito interessante realmente, como o Murilo falou, estar discutindo as eleições, né, estar discutindo o cenário e tudo o que aconteceu aqui em Pedreira. Quero agradecer as casas, as pessoas, as famílias que me receberam, que eu fiz campanha em várias casas com pessoas, conversei muito, né, durante essa eleição, tá? E vamos estar aí sempre à disposição, tá? Para colocar as nossas ideias, para debater, né? Para fazer também nossa muitas vezes meia-culpa em algumas coisas, porque realmente a gente tem. Sinto aqui a falta da Bia, né? Infelizmente, eu gosto muito dela. A Bia, nessas horas, já deve estar na segunda garrafa de vinho. Se for com uma carninha de frango, deve ser um carminê chileno gostoso. Tá bom.
Um abraço para todos vocês, para a Pia em especial, né? E muito obrigado, viu, Beto? Nós que agradecemos, parabéns pelo seu site, por essa ferramenta que você está desenvolvendo, isso vai ser legal, cara. Nós que agradecemos, o senhor está sempre bem-vindo aqui. O senhor sabe que o senhor está sempre marcado lá para o senhor clicar e aceitar. Né? Agora que o senhor aprendeu, então, assim que o senhor, toda vez que o senhor puder, está aberto. Né? Com relação ao site, eu acho que é um serviço bacana mesmo, e depois, com calma, eu vou mostrar para vocês como é que funciona e a gente divulga. Alô? Estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Sim, sim. Marcelo, eu também. Marcelo. 3 minutos. Não, menos que isso. Eu só quero agradecer a oportunidade mais uma vez, né, de estar com vocês. Hoje, graças a Deus, um pouquinho mais. Espero em outros momentos ter essa mesma oportunidade e contribuir naquilo que for. Também quero mandar agradecer, né, a todos que estão assistindo, porque de alguma forma ou de outra, Pedreira ganha. E nós vamos, naquilo que pudermos, contribuir e se colocar à disposição sempre, viu, Beto? Parabéns mais uma vez a vocês do RMC Vox, que desenvolve todo esse projeto maravilhoso. Okay. Renato? Agradecer ao Dr. Jairo, Marcelo, né, dizer que a gente sempre comenta que esse espaço e essa ferramenta que a gente está tentando fazer, está criando, muito foi dos contatos que a gente teve já há quase 2 anos participando assiduamente lá nas sessões da Câmara. Então a gente viu esse vácuo, esse buraco, né, que falta, e também de ser uma utilidade pública, né, tentar colocar um portal, essas discussões, chamando o pessoal também em prol da cidade, né, essa é a grande o intuito nosso. Não somos donos da verdade, a gente está aqui aberto para tentar discutir e buscar o melhor para todos, né? Essa é a grande questão. E agradecer sempre vocês que estão participando, Marcelo, né, o Dr. Jairo. Um grande abraço e boa noite para vocês aí. Legal. Ó, só complementando, eu vou reforçar o que eu já falei. Esse espaço é aberto para todo mundo. Nós contamos que vai chegar uma hora aqui que vai ter alguém que vai se dispor da administração atual também para vir debater aqui com a gente. Está aberto. O Laurísio falou que ia vir, mas acho que ele não resolveu ainda. Ele deve estar tratando essa questão lá internamente com o partido dele, etc. Mas é bem-vindo também como qualquer pessoa que queira se manifestar, seja da situação ou da oposição, né?